Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Então, sem demora, vamos começar a nossa aula. Muito bem, nós temos conversado nos últimos conteúdos sobre Deus, sobre quem é Deus, ou como ele se revela para cada um de nós. E hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar um pouquinho vendo sobre ele, mas na verdade hoje eu quero conhecer, ou quero analisar com você Jesus. Eu quero saber quem é Jesus, né? Quem ele afirma que é ou quem realmente é. Será que Jesus é mais um personagem histórico? Um homem que viveu, que nasceu ali naquela região? Ou ele nunca existiu? Os homens inventaram ou contaram histórias sobre ele? Quem de fato é Jesus? Bom, quando a gente parte para a ciência, os historiadores, a maioria maioria absoluta deles, não questionam a existência de um homem chamado Jesus. Muitos deles, inclusive, são ateus, agnósticos, não cristãos, e todos eles confirmam a existência de um homem chamado Jesus, que viveu na Galileia por volta de 2000 anos atrás, e que, por causa da sua influência, dos seguidores que ele ganhou, acabou criando uma das maiores religiões do mundo, né? Inclusive, quando eles vão pesquisar sobre isso, eles afirmam que eles não buscam um ser divino. Eles não estão preocupados em achar um Jesus divino, mas eles estão ali para buscar um ser que acabou criando uma grande mudança ou repercussão na história. Eles dizem que não buscam esse ser divino justamente porque é difícil quantificar, medir ou avaliar isso. E todos eles observam que Jesus ele é muito bem descrito por vários homens historiadores daquela época. Homens que se levantaram, autores diferentes, que com objetivos diferentes acabaram relatando sobre esse homem que criou ali um grande movimento e que ganhou grandes adeptos. E quando esses homens, esses autores daquele período escrevem sobre Jesus, eles acabam citando fatos muito semelhantes. Por exemplo, Flávio Joséfo, ele é um historiador do primeiro século, ele é um judeu do primeiro século, e ele escreve um grande clássico, que é a História dos Hebreus, e nesse livro, História dos Hebreus, Flávio Joséfo, ele fala sobre Jesus. Ele não está preocupado em contar a história de Jesus, ele conta toda a história do povo judeu, ele é um judeu, desde o Gênesis até ali, por volta do primeiro século, na invasão, na destruição de Jerusalém. E no seu livro ele acaba falando sobre Jesus, sobre João Batista, sobre Tiago, que era irmão de Jesus, né? Inclusive ele fala assim, um tal de Jesus. Então eles relatam sobre Jesus, mas sem mostrar que ele era um ser divino. Mas de que foi um grande, assim como João Batista e Tiago, grandes líderes que levantaram movimentos messiânicos. E não só Flávio Joséfo, eu posso citar pelo menos dois romanos, Suetônio e Tácito, são homens e autores romanos que acabam falando sobre Jesus. Tácito, inclusive, é um imperador romano, e eles acabam escrevendo sobre Jesus. Um historiador brasileiro chamado André Chevtarese, ele diz assim, que esses dados servem para mostrar de que não estamos no campo da mitologia. São autores judeus e romanos que nunca se tornaram cristãos e que permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é sim um personagem histórico. Observa, o homem Jesus de fato existiu, não há dúvidas históricas ou arqueológicas sobre ele. Inclusive, esse mesmo historiador, o André, ele é um historiador brasileiro, professor ali de história na UFRJ, ele diz assim, não podemos afirmar exatamente a cor da pele ou do cabelo de Jesus, né, a partir do que foi encontrado de mosaicos, o que retrata os romanos. Mas, ele diz, a tendência maior é de vermos um Jesus de cabelo preto com a pele queimada por causa do sol. Percebe? Ele não está pondo em dúvida a existência de Jesus. Mas ele está dizendo, um homem existiu. Claro, ele não está preocupado em observar o ser divino, mas ele está preocupado em mostrar um grande líder religioso que levantou-se naquela época. Flávio Joséfo, inclusive, quando escreve sobre Jesus no seu livro História dos Hebreus, ele diz ali que ele nasceu em uma pequena vila em torno do 4º século a.C., que ele teria passado a maior parte da sua vida sem pisar numa cidade grande, mas escondido, e que por volta dos 30 anos, quando ele entra em Jerusalém, em si, uma cidade grande, ele
teria causado tanto alvoroço, conquistado tantos adeptos e seguidores, que ele foi observado pelo Império Romano e acabou sendo morto e crucificado por causa dos adeptos ou dos seguidores que ele estava conquistando ali por volta do ano 35 ou 36 depois de Cristo, né? Inclusive ele fala sobre a morte de João Batista, fala sobre a morte de outros discípulos ali, de outros homens que viveram naquela época também. E como eu disse, Flávio Joséfo, ele não está preocupado em revelar o Jesus Deus, mas ele está contando a história do seu povo, dos hebreus, né? Mas se a história e autores não bíblicos, inclusive romanos, judeus e a arqueologia comprova a existência de Jesus, quem seria Jesus? Bom, saiba que eu não vou estar preocupado aqui em mostrar aspectos históricos de Jesus. A gente teria que ter mais uma aula sobre isso aí, com mais paciência, para mostrar o que já foi descoberto no campo da história ou da arqueologia com mais detalhes sobre o homem Jesus, né? Mas a gente não pode negar que esse homem, pelo menos defendido aí pela maioria absoluta dos historiadores que existiu, ele causou uma grande revolução na história. C.S. Lewis, um ex-ateu, ele chega a escrever assim, ó: seria preciso alguém maior que Jesus para inventar Jesus. E ele diz: a causa sempre será maior que o efeito. Ou seja, qualquer hipótese mínima de que Jesus teria sido fruto de uma criação humana, ao pensarmos sobre isso, deveríamos admitir que quem criou Jesus mereceria muito mais prêmios ou mais reconhecimentos. Afinal, conseguiu criar um personagem histórico que mudasse, inclusive, os calendários modernos, e ele não tem todo esse reconhecimento. Esse cara que criou, ele merecia um prêmio Nobel de literatura, se assim podemos dizer, porque muitos livros, inclusive livros não cristãos, sobre liderança, sobre a afeição humana, sobre relacionamento humano, foram criados por causa de Jesus. Então, alguém que teve a grande ideia ou a grande sacada, como disse C.S. Lewis, para criar Jesus, teria que ser alguém muito maior do que ele. E a gente não consegue observar isso. Até porque, se Jesus não tivesse existido, a própria Bíblia afirma, o apóstolo Paulo afirma, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ou seja, nós estamos perdendo tempo aqui, é inútil o nosso debate se Cristo de fato não existiu. Mas quem é Jesus? Quem ele afirma ser quem é? Quem os livros sagrados ou a Bíblia afirma ser Jesus? Bom, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus é o mais perfeito retrato de Deus. Ele afirma lá em João 14, versículo 9, que quem vê a ele, ou quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus, ele é a própria expressão da divindade. Ele é Deus em forma humana, mas quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quando a gente olha para Jesus, é como se a gente estivesse olhando para o Pai, para Deus. Ele é muito especial. A Bíblia afirma que nunca existiu e nunca existirá nenhuma outra pessoa igual a Jesus. Porque ele é totalmente único. A Bíblia afirma que ele não pecou, que ele morreu para nos salvar, que ele pagou o preço humano, que ele se irou, mas não pecou, que ele soube defender os seus propósitos. Ou seja, Jesus conseguiu vir à Terra sendo 100% homem e 100% Deus. Por mais que o cálculo matemático pareça não bater, mas essa é a verdade. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, quando ele assumiu a forma humana, ele continuou sendo Deus, mas ele também foi um homem. A Bíblia fala que Jesus, ele é muito poderoso, porque ele realizava milagres, ele fez curas, ele transformou e continua a transformar a vida de muitas pessoas. Inclusive, ele estava na criação do ser humano, ele é o próprio agente criador. João capítulo 1, verso do 1 ao 3 diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele estava na criação do homem, lá no relato bíblico de Gênesis capítulo 1. Ele é o próprio Criador, junto com Deus, eles estavam lá. Os três estavam participando da criação divina.
Miqueias capítulo 5, verso 2 diz que ele é eterno, por exemplo. Ele diz assim, ó, e tu, Belém Efrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde as eternidades. Ou seja, a Bíblia afirma que Jesus não tem começo, não tem início. Claro, a gente está falando do Jesus Deus aqui. O Jesus divino sempre existiu. Em um dado momento da história, ele assumiu a forma humana, mas ele sempre existiu. Jesus, ele é de fato Deus. O próprio capítulo 1 de João, ele continua afirmando isso. Ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele é o próprio Deus que se formou ou que se transformou em homem. O próprio Jesus afirma isso. João capítulo 10, verso 30 diz, eu e o Pai somos um. Consegue perceber? Jesus, ele mostra, ou ele demonstra ser o próprio Deus que habitou entre nós. É claro que a gente é um pouco difícil às vezes de compreender como sendo o próprio Deus e o Pai estando lá no céu. Sim, eles são um único Deus. A gente vai conversar sobre isso mais à frente um pouco. Mas saiba que a Bíblia evidencia que Jesus é sim o próprio Deus. E ele também era homem, porque na Bíblia a gente consegue ver que Jesus chorou, que Jesus sentiu fome, que Jesus sentiu sede, que ele teve medo, que ele ficou com raiva. Por exemplo, ele chora na morte do seu amigo, ele sente fome, ele sente sede a ponto de pedir água para uma mulher samaritana. Ele sentiu medo quando estava lá na cruz, ele diz, Pai, lá no Getsemane, né? Pai, afasta de mim esse cálice, porque eu não quero fazer isso, mas que seja feita a tua vontade. Então, Jesus também tinha aspectos humanos, ele também sorria, ele também brincava, ele também era um homem, mas ele também era Deus. O próprio C.S. Lewis, ele diz assim, ó, um homem que fosse só homem, dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria ou um grande mestre da moral ou um lunático, em pé de igualdade com o que se diz ser um ovo cozido ou então seria o demônio. Cada um de nós, diz C.S. Lewis, tem de optar por uma das alternativas possíveis. Ou este era e é o Filho de Deus, ou então foi um louco ou algo pior. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser ele um grande mestre humano. Ele não nos deu essa escolha, nem nunca pretendeu. Ou seja, Jesus nunca nos deu a possibilidade de não ser o próprio Deus. Ele afirmava isso, ele reivindicava isso para ele. E a história e as vidas humanas sendo transformadas têm evidenciado isso. Quem é Jesus? Jesus é aquele que esteve no princípio de todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra. Ele é de quem os profetas falaram. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que veio no momento certo, na plenitude do tempo, que nasceu de mulher, que nasceu para salvar o povo do seu pecado. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta da salvação, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que está vivo e que ressuscitou. Jesus é aquele que fez cegos enxergarem, coxos andarem, leprosos ser purificados. Ele é aquele que subiu aos céus depois de ressuscitar ao terceiro dia e que vai voltar para buscar cada um de nós. A Bíblia e a história mostra que de fato Jesus homem existiu, mas a Bíblia e a nossa experiência pessoal comprova que o Jesus Deus continua existindo, vivo lá no céu, mas presente em nosso coração. Não há como contestar de que Jesus homem existiu, mas não há como negar de que o Jesus Deus continua ao nosso lado todos os dias. Foi muito bom estar aqui com você. Agora você vai pegar a sua apostila e vai fazer as atividades da apostila. E não esqueça, aprenda sempre sobre Jesus. Ele quer falar com cada um de nós.